Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, sejam todos bem-vindos de volta. E nós estamos vendo no Brasil um pequeno ensaio do que pode acontecer caso possa ocorrer o candidato do Partido dos Trabalhadores vencer essas eleições. A maioria das pessoas nesse momento pode até se sentir alegre por via dessas investidas, mas não tem noção do perigo que pode alcançar suas vidas, suas famílias, o seu lar. Começa simplesmente pelo ato insano, impensado e que não tem base lógica em nenhuma sociedade ao qual tem como fundamento a democracia. Uma rede de comunicação sendo calada é como se impedisse daqueles que de fato têm o direito à verdade, têm o direito da informação, daqueles verdadeiros profissionais que informam a todos aqueles quais têm o direito, porque são os verdadeiros patrões, são os verdadeiros fundamentalistas da democracia, que é justamente o povo brasileiro. A democracia, ela tem uma alma chamada liberdade e tem um corpo chamado um povo, uma nação, que são coesa, independente de quem possa alcançá-los. Mas parece que aqueles que estiveram por muito tempo dividindo a nossa sociedade, buscando os meios para que essas pudessem se gladiar entre situações criadas por eles mesmos, buscando os meios para destruir uma sociedade, para que essa mesma pudesse ser dominada com aqueles a qual tornaram representantes. Nós temos representantes de todas essas classes, porque eu não posso assistir o Brasil tendo classe, tendo essa divisão. O maior erro que ocorreu no nosso Brasil foi esse consórcio de governadores. E imaginando que isso poderia ser temporário, mas nós estamos vendo a investida. Nós estamos vendo a investida irresponsável e nós temos na nossa Constituição, no artigo 4, no inciso 5, na intervenção da nossa Constituição, se não me falha, a República, o Poder Executivo pode sim intervir nos Estados por via de sentir ou perceber que esses Estados se encontram buscando os meios para governar de forma independente e impedir de forma clara e evidente que aquele candidato do Partido dos Trabalhadores possa alcançar o poder da República. Uma pessoa que não mais podemos atrelá-lo a nenhum ato de falta de administração ou erro administrativo que causou esse Brasil, fazendo com que milhares de pessoas viessem sofrer os danos, inclusive aqueles que colaboraram para que esse fim chegasse ao conhecimento de todos. É de conhecimento de todos o que aconteceu no Brasil, do Iapoque ao Chile, todos nós sabemos o que aconteceu, mas estão tentando de uma forma grosseira, de uma forma mal educada, forçar uma nação democrática a acreditar que os atos são a favor da democracia. Como atos a favor da democracia, se o povo é o Estado democrático, se o povo é a democracia? É preciso entendermos que a democracia ela não é algo que se possa tocar. Quando nós, brasileiros, encontramos uma nação, ou encontramos um estado, ou encontramos um município, encontramos pessoas sendo agredidas, assaltadas, violentadas, vendo os crimes mais terríveis que nos últimos tempos têm ocorrido, isso é agressão à democracia. Nós temos instrumentos suficientes para barrar essa ação. E sabemos quem são as pessoas que estão por trás disso. Já não é mais invisível, é notório. Existe, as pessoas elas estão falando o que pode acontecer. E as pessoas estão pagando e apostando que simples ato de uma eleição é um simples ato de eleição. Nós estamos prestes a mergulhar naquilo que o mundo inteiro rejeitou, naquilo que a América Espanhola encontra-se agora na lama, porque apostaram que se poderia acontecer, apostaram e estão perdendo. O Brasil não pode aceitar essa invertida
não pode aceitar, porque nós sabemos quem são os responsáveis da forma democrática. Nós temos no artigo 52 da nossa Constituição que é o Senado Federal o responsável por essas e outras piores que podem vir e outras que já aconteceu e que não houve responsabilidade para que possa esse grupo, senadores, esse povinho possa simplesmente agir. É criminoso o que está acontecendo no Brasil. Não podemos permitir que a democracia, que é o povo e não prédios, possam essas ser cesseadas da informação real, verdadeira. A questão é que a coisa está mudando e o candidato da República, o candidato presidente, o candidato verde-amarelo, esse cresceu. E os meios que foram criados, impostos de modo violento, que era justamente as pesquisas, já não dá mais crédito, já não dá mais responsabilidade, não dá mais respaldo para enganar um povo. O que aconteceu até aqui, não sabemos o que, nem tampouco precisamos saber, porque foi uma realidade. Sabemos que nas ruas não houve o caminhar nem campanha dessa pessoa, e mesmo assim foi alcançado, e empurraram a dor para o Nordeste, o consórcio do Nordeste. Nós não podemos deixar que o Brasil mergulhe ao bel prazer de saber que essas pessoas estão tramando a desgraça de uma nação. 200 milhões de pessoas. Não podemos permitir que essas pessoas possam ser escravos dessas pestes, dessa peste perniciosa que aí se encontra, dizendo e falando de uma forma clara e absoluta que as pessoas têm que ser educadas e que não podem falar tudo o que quer. Nós temos o direito e a liberdade, está escrito no artigo 5º da nossa Constituição. E que eu gostaria muito de ler neste momento, lê-los para os senhores e para a senhora. Permita-me. Artigo 5º da nossa Constituição. Assegurado o direito a todos. É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos garantidas na forma da lei a proteção aos locais de culto. Nós temos, no artigo 5º da nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, o que nós estamos assistindo hoje no Brasil, com essas medidas que têm sido tomadas, e é grave porque estão tentando calar um meio de comunicação que tem uma grande responsabilidade, que é informar todos nós. Sempre essa foi um dos melhores, ou é o melhor canal que pudemos assistir. São grandes profissionais, são pessoas responsáveis que têm buscado os meios mais claros para poder conscientizar aqueles que a ouvem. E nós estamos vendo essa invertida. Isso começa a preocupar todos nós, principalmente você que está votando nos partidos de esquerda, buscando os meios de apostar que não possa ou que não venha a ocorrer o que está acontecendo na Argentina. É lamentável, nós passamos por diversas situações em que a nossa economia teve ali 400, 450 por ano. Mas a real situação, se essas pessoas ganharem, simplesmente isso vai passar de 100, 200, 300, até chegar 1000% ao ano. Isso 100% ao mês. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E não podemos permitir que pessoas sem menor esclarecimento, sem o menor meio de entender o que está acontecendo no Brasil, seja responsável por essa situação que pode agravar ainda mais. E já é grave você violar o artigo 5º, que é o caput da nossa Constituição. Você imagine o que pode acontecer com a sociedade desprovida de qualquer entendimento. Nós estamos assistindo isso e precisamos tomar uma medida. Essa medida é conhecer, tomar conhecimento, dar ouvido, ouvir
aquele que está ameaçando a Constituição e ver quem são as pessoas que estão permitindo, que é justamente o Congresso Nacional. As coisas estão indo e tomando um rumo que não era para ser tomado. As coisas estão acontecendo e esses que se encontram na frente, medindo essa força, esticando essa corda, não têm sequer a consciência de que está fazendo isso de forma obrigada. Porque não é possível que a pessoa com tanto conhecimento jurídico possa cometer tantas arbitrariedades. Não é possível que isso possa acontecer. Mas nós estamos assistindo, nós estamos vendo e nós estamos acreditando que isso é só o sopro e que esse sopro possa ser imediatamente liquidado ou simplesmente possa cessar esse alvoroço de poder ou mando de quem quer que seja a executar essas arbitrariedades em relação a uma nação. Nós, brasileiros, nós temos o direito à informação, nós temos o direito, é um dever informar, porque o artigo 5º e o parágrafo único do artigo 1º, ele dá o poder àquele que exerce tanto pelos representantes como pelos termos constitucionais. Isso já foi violado. Isso não podia acontecer nem nos primeiros momentos que nós ouvimos as arbitrariedades e medidas contrárias à nação ou à Constituição. Recordo-me agora, Barão Montequiel. Ele dizia o seguinte, que quando o poder sai do povo é democracia, quando sai de uma parte é aristocracia. Nós estamos vivendo no Brasil um ato ou acontecimentos muito sério, muito sério. E não podemos perder a vigilância. Nós temos que ficar observando, sempre sempre atento. Porque coisas piores virão. E é possível que isso não venha terminar da forma em que eles pretendem ou pensam que vão alcançar esse êxito e ver uma nação de mais de 200 milhões de pessoas de joelho por via de interesses políticos ou interesses que os quais são escusos à nossa própria Constituição. Isso é absurdo e não podemos aceitar isso. Não é pela via dessas condições, não é pela essa condição, é pela via legal, pela via do sufrágio, que a gente escolhe e determina. Se vocês têm aversão, pior pode ocorrer por via de apostar nessa aversão, nessa dificuldade que as pessoas têm de compreender. São simplesmente 4 anos e deixa passar os 4 anos e vamos repetir se assim for agradável à nação e não permitir que essas coisas, essa desastrosa situação possa abalar todos nós, porque estamos todos nós abalados. Isso não é normal para um Estado democrático de direito. E falam-se em democracia. Como falar em democracia se fala em aborto, se fala em roubo, se fala em cercear a comunicação, como nós estamos vendo com a Jovem Pan? Como podemos ver que isso é a favor da democracia? Nós estamos vendo os roubos, assaltos, o índice de crime, organizações criminosas em alguns estados. Nós temos união de governadores dividindo o Brasil, que é justamente um ato em que o poder da República já tinha intervido nesses estados, porque o único meio que pode acontecer é justamente isso, e nós estamos vendo esse boom do desastre político da democracia, vinha de um homem que permitiu que tudo isso acontecesse. E só tem um, que é justamente o presidente do Senado, que recusou por várias vezes algo que poderia fazer essa correção sem que viéssemos assistir essa violência contra a comunicação. Somente essa pessoa. E mais nada. E mais ninguém. As reuniões, as medidas, as falas, chegou nesse desastre. E só tem uma cabeça a rolar. E é do presidente do Senado da República. E mais ninguém. Porque o artigo 52 da nossa Constituição, ele é claríssimo, claríssimo, e não foi tomado as medidas necessárias nem cabíveis
para esse momento, ao qual lhe refrigerou com sua cara de pau e sua mentira, dizendo que não era possível porque não havia momentos para que pudesse tomar essa medida constitucional. Mas o avanço, o esfolar da Constituição por via dos direitos constituídos, esse pode acontecer. Tudo foi calado. Tenha uma coisa a mais em relação a isso. Interesses políticos são muito pouco. Influência são muito pouca. São pessoas que estão interessadas em sentar num montante de trabalhadores, roubar os trabalhadores, os honestos. Nós estamos assistindo a pessoa falar abertamente, vai continuar a se vencer, emprestar dinheiro a repúblicas de bananas, republiqueta, como essa que estamos vendo desse socialista do Fernandes. Nós estamos assistindo no Peru, nós estamos assistindo no Chile, nós estamos assistindo na Colômbia, nós estamos assistindo a América Latina se afundar na merda. Me perdoe a palavra. E nós estamos assistindo e vendo, apostando que isso não possa ocorrer no Brasil, quando encontramos essa figura funesta, apostando cartas marcadas para que possa vencer e levar o Brasil a esta lama chamada socialismo e comunismo. E o pior, já tudo preparado. Uma nação que mergulhou por mais de 20 anos, tiraram o saber, o entendimento da educação, em substituir os professores adequados que poderiam trazer esse desenvolvimento. Colocaram pessoas marcadas, tanto nas escolas secundárias, até nas primárias, buscando os meios para destruir crianças, para poderem chegar a essa definição. A definição maléfica, maldosa dessa figura, que por via de benefícios, seja lá de quem chegou a essa condição. E o lugar normal ao qual muitos deles pensam, essa pessoa, na China, se fosse, não estaria nem respirando mais. E sabemos muito bem disso. O Brasil precisa mudar. E você que apostou nesses partidos de esquerda, eu vou te dar uma saída. A única saída é esse presidente que vocês odeiam. A única saída é esse presidente Jair Messias Bolsonaro. Para a sua liberdade. Para essa liberdade que você aposta, essa liberdade que vocês têm nesse momento, e não dê ouvido a certos youtubers que falam besteira e asneira sobre a Venezuela. A Venezuela está mergulhada na miséria, a pobreza, assim como a Argentina, e querem arrastar o Brasil na lama, por via de interesses individuais, interesse ideológico, comunista. Isso com nós tudo resolvido aqui no estado de São Paulo, no Foro de São Paulo. Não dê ouvido a isso. E a única saída para a tua família, para a tua casa, é essa que você odeia. Ou você aposta, ou você perde a tua liberdade. Essa liberdade que você tem nesse momento de fumar uma maconha, cheirar uma cocaína, de bater um celular. Pelo menos nesse país você pode bater um celular. Mas no estado em que eles querem, você não vai conseguir isso, meu caro. Observa, procura saber. O que o traficante vai vender na Venezuela? Ele vai buscar outros locais, as pessoas precisam, mas os tolos, os imbecis, os idiotas apostam nessa condição, nessa política. Como você vai comprar se você não tem? Se está pobre. Nós estamos assistindo milhares de pessoas apostarem numa questão fajuta, história de carochinha com história de fábula da picanha. Já pensou 200 milhões de pessoas, onde vai arranjar tanta carne? É só calcular, rapaz. Mas nós temos visto isso. Mas isso não pode ser abatido ou recusado ou impedido de ser falado. Mas a verdade tem que ser. A verdade tem que ser, porque é assim que eles querem. Querem que você não se informe, querem que você não saiba o que de fato aconteceu no Brasil. Vincular o que aconteceu no Brasil dos últimos 20 anos, essa figura que hoje tentam ser presidente da República, é crime hoje. E nós estamos vendo as invertidas. Cabe a cada um de nós sabermos o que vamos fazer. De hoje em diante. Ou você vive a sua vida, trabalha e recebe seu dinheiro, vai fumar sua maconha, vai fazer o que você quer. E nós, brasileiros, nós vamos produzir, porque você não tem capacidade mental nenhuma para produzir nada. Deixe que aqueles que têm, produzam. Porque se eles vierem, você não vai ter essa oportunidade de produzir nada. Nada.
Vamos mudar esse Brasil, e está na hora de mudar esse Brasil e tomar a medida e as rédeas, fazer a coisa correta, fazer isso aqui andar. E só podemos fazer andar fazendo com que essas pessoas tenham consciência do que eles não sabem fazer nada, do que eles não sabem fazer nada. Eles não sabem fazer nada. Vou repetir 1000 vezes, não sabe fazer nada. A não ser a destruição e sua mente doentia, psicopática, trazer a destruição também para as famílias, para os lares. É só ouvir um lado e ouvir o outro e decidir. Eu decido do lado direito. Eu decido pelo Brasil. Um abraço a todos e até mais.